Legal, então pessoal, oficialmente muito boa noite a todos vocês. Esse é o segundo Webfor Meeting que a gente vai fazer. Qual que é a ideia? Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas coisas que vocês tenham anotado e queiram colocar em voga aqui, para a gente discutir, para eu tentar trazer alguma luz, beleza, a gente faz. Se ninguém fizer nenhuma proposição, eu separei 15 questões no Webfor Meeting de hoje, e aí um pouco diferente do primeiro. Então quem não assistiu o primeiro Webfor Meeting, lá a gente destrinchou, se eu não me engano, 20 questões, tá? Vários serviços da AWS ali, vários cenários que a gente costuma trabalhar, encontrar no exame de certificação, e para esse Webfor Meeting eu trouxe mais 15. E aí dá alguns insights para vocês ali de entender o que o cenário está pedindo, relembrar um pouquinho de cada um dos serviços em si. Tá legal? Para quem ainda não conhece o meu curso ou não é meu aluno, tá aqui algumas informações sobre o curso em si. Então, esse Webfor Meeting realmente ele é voltado aos alunos. Geralmente quem já está ali mais para o final do curso acaba se beneficiando um pouco mais deles, tá? Então, no nosso curso você vai encontrar mais de 160 videoaulas, bastante questões de simulados, cerca de 600 questões. Você vai ver ali tanto a parte de conceito quanto labs que eu executo na prática, que depois você pode fazer ali através da sua própria conta da AWS dentro do Free Tier Eligible, né, aquele período de 12 meses em que você pode utilizar vários dos serviços, dos recursos da AWS gratuitamente, e vocês podem contar aí com todo o meu suporte nessa trajetória, assim como eu estou fazendo esse Webfor Meeting, busco ajudar os alunos ali via WhatsApp, via Telegram, está bem próximo a vocês para ajudar em toda essa jornada de conhecimento e atingir a certificação profissional em si. Legal? Então vamos lá. Antes de começar com as questões em si, alguém tem alguma coisa anotada que queira tirar dúvida comigo, que queira que eu elucida alguma coisa em específico? Ô Diogo, esses assuntos de envolve performance de disco, IOPS, e depois você poderia bolar um cenário para dar uma ilustração sobre isso? Posso, vou fazer melhor. Vou abrir lá no site da AWS e o que eu pegar de ponto principal eu comento com você agora. O que você acha? Pode ser, ótimo. EBS Options. Eu quero abrir um site da AWS que ele tem uma espécie de matriz que ele fala, por exemplo, qual que é a velocidade, os tipos, esse aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Legal. Então, algumas questões que a gente vai cair acerca de disco, a gente tem que lembrar os tipos de discos que a gente tem dentro da AWS, tá? Então, os discos SSD, tá? Que é o disco de estado sólido, ele é bem mais rápido que um disco magnético. O disco magnético a gente geralmente chama ele de HDD. Ele é magnético porque ele tem aquela cabeça, né, que lê uma trilha magnética, e isso deixa ele mais lento, tá? Só que em Aham. compensação, ele é muito mais barato do que um disco SSD. O disco SSD ele é bem rápido, só que ele é mais caro, né? Ele é baseado Caro e pequeno, né? caro e pequeno em comparação com um HDD, né? Isso mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, um SATA de 1 TB e um SSD de 1 TB e comparar ali, o valor é bem diferente, né? Então, assim, quando a gente precisa de performance, e aí a questão vai apresentar algum cenário para a gente, pensa que uma das coisas para ter mais performance de disco, geralmente é eu sair de um HDD e ir para um SSD, beleza? Na AWS a gente tem essa nomenclatura aqui de SSD, começando pelo General Purpose. Esse General Purpose seria um propósito geral. Quando eu não tenho nada muito específico, eu já penso no General Purpose SSD. Esse númerozinho aqui significa que ele está em segunda geração, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um GP2 e um GP3, é melhor pegar o GP3 porque é uma geração posterior, geralmente você tem mais performance, você tem uma compatibilidade melhor com o hypervisor, beleza? Então, esse cara Beleza. aqui, a AWS fala para a gente algumas recomendações de caso de uso, tá? Utilizar ali no boot do nosso sistema operacional, um Virtual Desktop, quando a gente precisa de uma baixa latência para as nossas aplicações, em ambiente de teste e desenvolvimento.
Quando a gente sairia do SSD, o General Purpose, para um Provisioned IOPS? Geralmente, quando você precisa de uma performance sustentada para aplicações de missão crítica. O que é isso? Olha, a minha aplicação ele é muito sensível à latência, eu não posso ter variação. Então, se você precisar de alta performance e que essa performance seja constante, você vai para o Provisioned IOPS, beleza? Aqui a AWS fala alta performance para aplicações de missão crítica, baixa latência e que requer aí um alto throughput para os nossos workloads. Aí, casos de uso comum, Critical Business Application, aplicações críticas de negócios, né, que precisam de um IOPS sustenido, sustentável ou constante, ou onde você tenha algum caso de uso que você precisa de mais de 16.000 IOPS. Então isso também é um divisor de águas, beleza? Lá no General Purpose a gente só chega até 16.000 IOPS e aqui a gente passa disso. Se eu não me engano, alguns tipos de disco já estão batendo 80.000 IOPS. Exatamente, ó, 80.000 IOPS. Lembrando que para eu chegar em tudo isso, quando eu lançar minha EC2, eu tenho que selecionar aquela opção de EBS Optimized. É uma espécie de instância virtual em que ali por trás no back-end você tem mais HBA, você tem mais interfaces de rede para falar com seu storage. E aí por isso que você tem que escolher algum tipo de instância EBS Optimized para conseguir estar batendo um valor mais alto de IOPS em si. Beleza. O que é o IOPS? O IOPS, se a gente pegar em inglês, se eu não me engano, é Input Outputs per Second. Esse é um valor específico de cada fabricante, então não dá para comparar, por exemplo, um IOPS de uma Fujitsu com um Dell, AWS, com Azure, porque isso é um tipo de padrão que cada fabricante implementa e faz os testes segundo a sua própria escala, beleza? É diferente, por exemplo, de quando a gente fala em megabits por segundo, porque isso daqui é um valor padronizado, né? Não me recordo se é o IETF que especifica isso daqui, mas isso aqui é igual para todos os fabricantes. Então, algumas coisas são medidas melhor em IOPS, outras em megabits por segundo, beleza? Principalmente os discos HDD, você costuma medir em megabits por segundo. Legal? Deixa eu pensar mais Beleza. alguma coisinha em si. Em termos de tamanho, o volume de EBS, a gente vai chegar até 16 teras, pensar alguma coisa, em termos de performance, tá? Quando você pode escolher um HDD mais tranquilo dentro da AWS? Lembra que eu falei que ele é disco magnético, que você tem uma trilha que fica lendo ali, como se fosse uma cabeça, né, que fica lendo cada uma das partes do seu magnético? Se a sua leitura de dados for sequencial, você pode sim estar utilizando um disco magnético de uma forma mais assertiva, porque se a leitura for sequencial, eu não preciso ficar varrendo a cabeça em todo o disco, então eu vou ter mais performance, mesmo se eu utilizar um disco do tipo magnético. Então esse é um ponto. Se você quiser economia dentro da AWS e a sua leitura dos logs, por exemplo, for sequencial, um HDD pode me atender com bastante propriedade. Legal? Em termos da certificação, esses valores geralmente vocês não precisam decorar, tá? O que você precisa saber? Lembra que eu falei que o General Purpose ele atende a alguns casos de uso e ele tem uma característica de ser burstable. O que é esse burstable? Ele acumula como se fossem créditos quando você não utiliza ele ali com uma performance muito alta. Vamos supor que você utiliza ali 20% da capacidade de IOPS dele na maior parte do tempo. É como se você acumulasse créditos e quando você precisar de mais performance, você vai conseguir mais IOPS do que você tinha inicialmente, tá? Só que isso não vai ser sustentado por um tempo muito grande, é realmente uma característica de rajada, de burstable. Isso lembra um pouco os créditos de CPU que a gente tem lá na família T, T2 micro, geralmente. Legal? Isso aqui, ó, é exatamente essa questão. Por padrão, a gente tem 3 IOPS por giga, tá? Mas a gente pode conseguir aí em picos até 16.000 IOPS, mesmo se você tiver, por exemplo,
um padrão, sei lá, pelo tamanho do meu disco eu atingi 1000 IOPS, só que você pode chegar até 16.000 IOPS com esses créditos que você acumulou quando você não estava queimando muito disco, por assim dizer, tá? Quando você não estava lendo e escrevendo muito no disco. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma Beleza. coisinha relevante. Esse tipo de cálculo é mais para a prova professional, você não vai ser cobrado no Associate, tá? Pouco mais detalhado, ele fala dessa continha do IOPS em si, fala do Provisioned IOPS sustenido, algumas coisas de gráfico. Esse Throughput Optimizer pode ser uma solução que em alguns cenários a gente vai escolher, tá? Ele pode tratar aí algum data warehouse, quando você não tem uma aplicação que seja tão sensível à latência e você tenha requisito de orçamento, de custo, você poderia pensar no Throughput Optimizer. Não como System root, né? Não como o seu boot ali do sistema operacional, mas para estar salvando dado de algum workload em específico. Não sei, logs de transação, por exemplo, Code HDD, lembra desse cara? Ele é o mais barato dentre todas as opções, só que você tem a maior latência, né? O menor throughput dentre todas as opções. Era mais ou menos isso? Tem mais alguma? É. Legal. E aí é um overview, né? Esse Magnetic aqui seria a única opção que você consegue subir um sistema operacional a partir de um disco magnético em si. Mas geralmente, para aumentar a performance, pensa em sair de um disco magnético para um SSD, sair do General Purpose para o Provisioned IOPS. Geralmente é esse o ciclo de raciocínio ali dentro das questões para você melhorar sua performance de disco. Só fica atento se isso vai atender o seu requisito do cenário, tá? Porque às vezes a questão joga para essa questão de aumentar o disco, mas não é isso que vai resolver o seu problema. Lembra também que no General Purpose você pode aumentar a performance do disco aumentando o tamanho do disco. Como assim, Diogo? Lembra que eu mostrei ali embaixo da tela que a cada é uma relação de 3:1. Deixa eu só ver aqui. Abrir de novo, a gente tem 1 IOPS a cada 3 GB ou o inverso, 3 GB por 1 IOPS. Deixa eu só relembrar aqui. Beleza, é a relação de 3 IOPS por giga, tá? Então quer dizer que se eu tiver um General Purpose de, sei lá, 100 GB, por exemplo, eu aumentar ele para 1 TB, eu vou ter mais performance nesse disco? Vai, por conta dessa relação de 3 IOPS por giga. Beleza? Então, geralmente as Beleza? questões em termos de performance de disco giram em cima desses pontos em si. Legal, mais alguma questão, algumas coisas que vocês querem que eu elucide antes de eu repassar as perguntas em si? Não? Beleza, qualquer coisa fique à vontade, tá? Para me interromper em qualquer momento ali da explicação, complementar, colocar algum ponto. Não façam desse WebMeet um monólogo, please. Então, Pode seguir. Show. legal. Então vamos lá. A primeira questão que eu separei aqui: a company is generating large data set with millions of rows that must be summarized by column. Então uma companhia está gerando ali um grande dataset, né? Esse dataset é um conjunto de dados com milhões de linhas que precisam ser sumarizados por coluna. Já me vem à mente um serviço que trabalha bem com essa parte de colunar, tá? E aí ele traz mais informações. Existing Business Intelligence Tools will be used to build daily reports, ou seja, as ferramentas de Business Intelligence que eu tenho atualmente, elas vão continuar sendo utilizadas para gerar relatório diário. Pessoal, isso aqui é típico de Analytics, tá? E aí a questão pergunta: qual serviço pode atender esses requerimentos? Opção A, Amazon Redshift. Opção B, Amazon RDS. Opção C, Elasticache, DynamoDB. Quem arrisca um chute? Eu vou seco na A. Seco na A. Você acertou, Redshift, né? Então, esse cara aqui a gente mata porque, relembrando que o Redshift, ele é um cara muito bom
para a gente fazer essa parte de Data Warehouse, de Analytics, ele tem um processamento interno dele muito otimizado para performance, porque ele consegue trabalhar de uma forma colunar. Então eu consigo startar queries dele paralelas, tá? Por assim dizer, e aí dentro dele ele tem essa estrutura que ele vai conseguir me responder de forma muito rápida. Uma outra coisa que também nos leva para esse serviço em si, as ferramentas de Business Intelligence que eu já tenho dentro do meu ambiente e tal, eu vou continuar utilizando e ele é compatível aí com as ferramentas de BI mais comuns de todo o mercado. Então, perfeito, é esse cara. Só falando um pouquinho dos outros serviços, né? Relembrando, então, o Amazon RDS é o serviço de banco de dados gerenciado da AWS, banco de dados relacionais, alguns motores que ele suporta, por exemplo, o MySQL, o Microsoft SQL, o Oracle. Agora eu não vou lembrar de todos de cabeça, tá? Mas depois aí é só abrir ali no site da AWS que tá fácil as opções MariaDB, por exemplo. E enfim, a gente utiliza esse cara para a gente não ter algum overhead de carga administrativa, né? A gente não se preocupar tanto com backup, com gerência do sistema operacional em si. Elasticache é um serviço que depende do RDS, e aqui a gente está falando de banco de dados em memória. Então, quando eu preciso de muita performance, quando eu quero aliviar a carga do meu banco de dados RDS em si, eu posso utilizar o Elasticache. DynamoDB é um serviço da AWS também de banco de dados não relacional nesse caso, né? A gente tem algumas características de escalabilidade automática. Lembra que o Amazon RDS ele não escala automaticamente, tá? O máximo que a gente consegue escalar automaticamente no RDS é tamanho de disco. Mas se você vê alguma questão no seu exame de certificação da necessidade de um banco de dados que escala automaticamente, pensa com carinho no DynamoDB. Aí depois só pausa, só muta o microfone aí. Quem que tá? Talvez você, Ezequias, beleza. Só fica atento com relação se o banco de dados do tipo NoSQL é suportado, né? O NoSQL, par de chave valor, ele é muito performático, só que ele tem algumas limitações porque ele não é um banco de dados relacional. Mas lembra desse cara com carinho também, porque várias questões do exame de certificação é o DynamoDB que vai atender ali o seu workload. Beleza, então acertaram em cheio. Alguma dúvida? Posso passar para a próxima questão? Pode. Show, vamos lá. A solutions architect is designing a high-scalable system to track records. Records must remain available for immediate download for 3 months. Então, um arquiteto de soluções vai desenhar ali um serviço de alta disponibilidade para fazer algum tracking, algum rastreamento de algum dado que você gravou, tá? Esses dados gravados, eles têm que estar imediatamente disponíveis para quando alguém fizer download por 3 meses e depois eles podem ser deletados. Qual o serviço mais apropriado para utilizar nesse caso de uso? Então vamos às opções em si. Deixa eu só alterar o meu ponteiro aqui para ficar um negócio bonito, a caneta laser. Então a primeira opção, store the files on Amazon EBS and create a lifecycle policy to remove the files after 3 months. O EBS é um tipo de armazenamento durável da AWS, mas não é tão interessante para atender esse cenário, porque aqui ele não fala nada de eu ter EC2, tá? E se você comparar o EBS, por exemplo, com outro serviço como o S3, ele é mais caro, então não vejo como sendo a melhor opção. E aqui é uma pegadinha, pessoal, e você criar um Lifecycle Policy para remover os arquivos depois de 3 meses. O EBS tem Lifecycle Policy? Tem. Não. Não, calma. Você não esperou molhar o bico. Ele tem Lifecycle Policy para snapshot, beleza? Então, às vezes a AWS joga com uma coisinha assim que o serviço tem, mas não exatamente para aquilo que ele está pedindo. Então, existe um Lifecycle para snapshot. Snapshot, só relembrando, é aquela foto, é como se fosse um backup que eu faço do meu EBS em função de tempo, e aí eu posso restaurar esse cara e tal.
Diogo, quer dizer que forma de eu fazer backup da minha aplicação é tirar snapshot de BS? Sim, e vocês podem ser defrontados com isso também, beleza? Mas lifecycle para deletar arquivo, não, não, não. É só lifecycle de snapshot que não atende nada, porque aqui ele fala em deletar depois de 3 meses esse arquivo. Vamos ver outra opção. Store the files in Amazon S3 and create a lifecycle policy to remove the files after 3 months. Eba, eu assisti lá no seu curso, Diogo, que tem o Amazon S3, que eu consigo criar um Lifecycle Policy, que eu consigo mover, por exemplo, para o S3 Infrequent Access depois de um tempo, depois consigo jogar no Glacier, depois deletar. Então, me parece uma boa opção. Vamos ler as outras. Store the files in Amazon Glacier and create a lifecycle policy to remove the files after 3 months. Se você é desavisado, Diogo, eu lembrei que você falou que eu também preciso considerar custo nos meus cenários. Precisa, mas o seu custo não pode matar o que está sendo pedido aqui em cima. Isso, o tempo. Aqui ele está pedindo para eu conseguir fazer o download imediato quando precisar. Aqui, se eu jogar no Glacier, a forma mais rápida de eu conseguir restituir um arquivo, né, o retrieval de um arquivo dentro do Glacier é de 3 a 5 minutos, então eu deixei de atender o meu cenário. Então não é esse cara aqui no Glacier. E a outra opção, store the files on Amazon FS and create a lifecycle policy to remove the files after 3 months. Dá para fazer isso aqui? Dá com gato. Se dentro de se você criar um Lambda ou um cron no Linux, alguma coisa que exclui esses dados do FS, tá? Você não tem nada nativo em termos de Lifecycle Policy para deletar esses arquivos, então a resposta correta é a B de bola, e aí lembrando do Lifecycle Policy, que é uma feature nativa do S3, e com certeza o S3 a gente tem que pensar sempre com muito carinho no S3, porque várias das questões do exame você vai ter o S3 como um componente ali da solução. Ele é um armazenamento durável muito bom dentro da AWS, integrado com vários serviços. Então, se você não tiver algum requisito muito forte em termos da questão, o S3 geralmente é um forte candidato para estar atendendo. Beleza? Lembrando que o S3 é mais barato, 1 tera do S3 é mais barato que 1 tera de BS, é mais barato que 1 tera de FS, só perde para o Glacier, mas o Glacier não consegue acessar os arquivos em tempo real. Belezinha? Show de bola, vou passar para a próxima. A company runs a service on AWS to provide off-site backups for images on laptops and phones. Então, a empresa quer provisionar ali backups off-site, né, fora do ambiente delas, algumas coisas que vêm de laptops e mobile, né, phones. The solutions must support millions of customers. Quando a gente ler esse tipo de coisa, milhões de usuários, pensa naqueles sistemas da AWS que a gente consegue escalar muito, e geralmente é uma escalabilidade automatizada, tá? Mas vamos ler o resto da questão. With thousands of images per customers, ou seja, milhares de imagens por clientes. As imagens vão ser recuperadas infrequentemente, mas devem estar disponíveis imediatamente quando forem recuperadas. Então, baseado no que eu falei no outro caso, o Glacier com certeza não vai ser uma das opções. Which of the most cost-efficient storage options that meet these requirements? Qual a opção mais custo eficiente de storage vai atender esse requerimento? Essa não está difícil, né, pessoal? Vocês já de bola. Show de bola, vocês já estão meio calejados. E olha só, e não esqueçam que ele deu aqui a questão de acesso infrequente. Acesso infrequente, esse cara é mais barato do que o Standard, tá? Então esses dois atendem, mas com certeza o Standard Infrequent Access vai sair mais barato do que a classe padrão. Quem consegue me dizer quando esse cara aqui vai sair mais caro que o Standard? Tu tem muitas requisições de Exato. recuperação. Então, se eu achar que esse cara sempre vai sair mais barato, pisa no freio. Ele vai sair mais barato se eu tiver pouco acesso infrequente. Se eu começar a fazer muito get nos meus objetos,
essa classe de armazenamento do S3 pode vir a ficar mais cara que essa de baixo. É como se essa classe ela fosse mais barata em termos de storage, né, alocado, mas cada get que eu faço ali no objeto, cada 1 milhão, por exemplo, tem um custo. 1 milhão em cima do standard é mais barato do que 1 milhão em cima do standard infrequent access. Essa é a lógica. Beleza? Tem um cara novo que começou a entrar nas questões do exame em termos de classe de armazenamento, que é o OneZone Infrequent Access, que é uma classe do S3 em si. Quem consegue me dizer qual cenário utilizaria esse cara, o OneZone Infrequent Access? Arquivos que não são, que são Em recuperáveis. tempo real, né? Você tem condições de recuperar ele no caso de um desastre. Esse cara, pensa comigo, ó, alguma coisa que eu faço em termos de backup, o backup ele tem que ser durável, porque se eu perder, por exemplo, o meu data center on-premises, eu quero o maior nível de durabilidade possível do que está no S3, beleza? Geralmente a gente usa o S3 OneZone Infrequent Access para quando eu tenho algum tipo de arquivo, entre aspas, que eu possa perder. Então, se a durabilidade dele tiver um pouco mais reduzida, não tem problema, porque ele é um arquivo reproduzível. Pode ser que eu tenha esse cara em um segundo local, tá? Então, ele não seria para dados de missão crítica, por assim dizer. Um backup geralmente é algo muito crítico que eu não posso perder, então eu não escolheria essa classe. A AWS coloca para gente o exemplo de um thumbnail. Então imagina que eu tenho uma imagem original, beleza? Uma foto ali em alta resolução que o meu usuário faz o input ali na minha aplicação. Esse cara eu salvaria no S3 Standard, porque eu tenho alta durabilidade, ele vai replicar essa imagem ali por no mínimo 3 availability zones, mas o thumbnail eu posso salvar num S3 Standard Infrequent Access. Eu não vou ser muito feliz, né? Porque a aplicação vai requerer muito o get cada vez que ele abrir um mobile. Mas enfim, se fosse alguma coisa que eu posso vir a perder o dado, que eu quero economizar e que eu não tenho acesso tão frequente, tá? O RRS não é mais recomendável. O RRS é aquela classe de Reduced Redundant Storage da AWS. O OneZone veio substituir esse cara, o OneZone Infrequent Access e o S3 Standard Infrequent Access também. Beleza? Beleza. Então vamos à próxima questão. Essa é legal e não é tão simples, hein? An organization hosts a multi-language website on AWS. Uma organização hospeda ali o seu site em várias linguagens na AWS e o website é servido através do CloudFront. The language is specified in the HTTP request. A linguagem do site é especificada ali na requisição do HTTP, tá? E aí ele mostra aqui diferentes URLs para a gente. Por que a gente sabe que é especificada na requisição? Nota essa variação do final, tá? Esse ponto de exclamação language DE, N, ES, isso aqui são diferentes idiomas e que ele estaria tratando dessa forma para conseguir dizer se isso é no idioma A, B ou C. Como o CloudFront Devil pode ser configurado para fazer a entrega dos dados em cache com a correta linguagem ou no idioma correto. Opção A, forward cookies to the origin, encaminhar os cookies para a origem. Opção B, based on query string parâmetros, baseados no parâmetro da query, da string query em si. Opção C, cache objects at the origin, cachear os objetos na origem, servir conteúdo dinâmico, serve dynamic content. Quem dá um chute e por quê? B de bola. Alguém discorda? Eu tenho minhas desconfianças da B. Todo mundo não acessa a mesma URL? Não é um conteúdo dinâmico? Será que não necessariamente. Pelo que eu entendi, sabe quando a gente acessa o site da AWS, que ele identifica a nossa origem e ele tasca um idioma diferente para a gente?
Esse idioma, Aham. se eu não me engano, eles estão utilizando essa mesma tratativa que é baseado num query parâmetro. Vem alguma coisa e depois disso é o que define aonde vai estar o meu site ou qual idioma, qual a linguagem que eu vou entregar em si. Então, não. Dependendo da origem, por exemplo, do IP da pessoa, ela vai acessar o site com um conteúdo diferente. O idioma, nesse caso, né, pode ser só o texto da página. Cheguei a pensar nisso também. Falei, será que ele identifica a minha range de IP do lugar que eu tô, o país que eu tô, para me dar o URL? Geralmente é isso que acontece, ou você tem lá em cima do site, né? Tipo a bandeirinha do país, aí você clica e ele. E Eu altera o particularmente idioma. gosto disso, porque é muito ruim você ter que ir manualmente em cada página e ficar alternando para o inglês, por exemplo, mas enfim, isso aí é gosto pessoal, né? Vamos lá. Alguém diz beleza B? B. Então vamos lá, acertou, cara. Based on query string parameters. Eu coloquei até um maisinho aqui, que eu achei que ia ficar um pouco mais didático esse cara aqui, se eu conseguir abrir. Beleza, tá? Qual que é a mágica da coisa aqui, tá? Ele fala aqui que o CloudFront consegue sim armazenar e fazer conteúdo de cache, tá? Baseado em parâmetro de string de consulta. E isso é algo que a gente habilita. E aí, como é que funciona? Esse cara aqui, uma vez que a gente habilita essa feature, tudo que vier como um parâmetro da string, ele também vai fazer cache. E se alguém pedir novamente alguma coisa com esse parâmetro, ele vai conseguir entregar esse mesmo conteúdo sem perguntar para a origem. Beleza? Então essa é uma feature em si do CloudFront, e ele traz aqui mais explicações, exatamente aquela questão, ó, baseado na linguagem do site em si, mas para saber que por padrão ele só faria isso, mas a gente tem uma feature que ele consegue também fazer cache, né, desse caso o conteúdo dinâmico, baseado nessa query string. Belezinha? Olha. Legal. E aí, por eliminação, vamos ver se a gente conseguia também matar as outras questões, tá? Encaminhar o cookie para a origem, isso aqui realmente existe, tá? Mas não faz muito sentido porque isso aqui não tem a ver com cache. É como se a minha aplicação pegasse um cookie original, o que não foi gerado ali pelo CloudFront, e ela trabalhasse com os cookies da minha aplicação em si. Cache object at the origin. Nem consegui entender isso aqui. Cachear os objetos na origem? Como assim? Não faz sentido, né? Quem tem que cachear as coisas é o CloudFront, não a minha origem. Esse cara aqui, servir conteúdo dinâmico. Saibam que o CloudFront tanto cacheia conteúdo estático quanto conteúdo dinâmico, mas não atende a essa questão de fazer cache dos dados no idioma corretamente. Realmente é baseado na query string parameter. Beleza? Show. Vamos à nossa próxima questão. Vocês estão indo bem, hein? Até agora não erraram nada, rapaz. The security policy of any organization requires an application to encrypt data before writing to the disk. Ou seja, a política de segurança da empresa requer que os dados sejam criptografados antes de serem escritos no disco. Que disco? Qualquer um. EBS, Instance Store. Posso dar uma forçada da barra e considerar o S3 também? Posso, porque quer queira, quer não, ter algum disco ali embaixo do S3 que recebe os dados, tá? Então, o requerimento é que seja encriptado antes de ser escrito no disco, beleza. Which solution should the organization use to meet these requirements? Qual opção a empresa deve utilizar para atender esse requerimento? Opção A, AWS KMS API. Opção B, AWS Certificate Manager. Opção C, API Gateway with STS. IAM Access Key. E o voto vai para... Pra. Quem falou? Opção A. Beleza. Ninguém vai tentar salvar os pobrezinhos aqui embaixo? Não, né? Tá, cara, essa daqui realmente vocês acertaram. AWS KMS API. Antes de explicar ele, vamos tentar por eliminação. Quem que comentou que não sabia? Você, Ezequias?
Beleza. Na sua prova, Isso. cara, vai cair questão que você não vai conseguir matar de primeira. O que que você vai fazer? Tentar ir por eliminação. Diogo, eu já estudei o serviço do AWS Certificate Manager e não sei não se ele faz criptografia. Pelo que eu estudei, ele fazia ali o deploy de certificado digital para os serviços da AWS, por exemplo, o API Gateway, o CloudFront, o ALB. Todos eles podem ser servidos com o certificado digital do Certificate Manager. Então, esse cara ele só gerencia certificado digital. E eu não consigo fazer uma chamada nele para ele criptografar os meus dados como a aplicação está pedindo, tá? Então, pensa nesse cara realmente para gerenciar certificado SSL, TLS dentro do serviço da AWS. Então, estranho, Diogo, utilizar esse serviço para isso. Pensa no segundo. API Gateway with STS. Então, o API Gateway é aquele endpoint, né, de API que a AWS publica ali na modalidade serverless, que eu posso receber chamadas direto no API Gateway. Até aí, o que tem a ver com criptografia? Nada. O máximo que eu posso fazer é subir o meu endpoint em HTTPS. Beleza, mas lembra que o HTTPS ele faz criptografia de dados em trânsito. E aqui o requerimento de segurança da minha empresa ele quer que eu criptografe os dados antes de ser escrito no disco. Então imagina, por exemplo, que eu mando uma foto minha, beleza? A minha foto sai em texto claro aqui do meu notebook. E aí eu estou utilizando o API Gateway ou qualquer endpoint em SSL, então vai ter uma criptografia ali dos dados em trânsito. Quando chegar lá, o meu serviço vai decriptografar essa imagem e escrever em algum lugar. Por quê? O SSL ele só fez a criptografia do canal, então não me atendeu. Aqui, com o STS. O STS é o Security Token Service. É um serviço da AWS que vai gerenciar credenciais de token temporárias. Então, ao invés de eu ter o meu usuário do IAM ali que eu crio uma credencial permanente, eu posso utilizar o STS para gerenciar credenciais temporárias. Quando a gente cria uma role para ser utilizada, por exemplo, em uma EC2 ou qualquer serviço da AWS que vai assumir uma role, por trás ele está evocando o serviço do STS para gerenciar essas credenciais temporárias. Isso aqui não tem nada a ver com criptografia de dados. Realmente é como se você desse ali um IAM Access Key, um Secret Access Key e um token temporário para o usuário estar fazendo alguma interação com o serviço da AWS. Beleza? Então, não atende. E aí você tenta lembrar IAM Access Key. Bom, IAM Access Key eu lembro que são chaves de acesso, né, que eu crio ali dentro do meu serviço do IAM que eu posso interagir programaticamente com o serviço da AWS. Mas essas chaves aqui eu não consigo criptografar nada com a AWS. É realmente uma forma de eu fazer autenticação e autorização contra os serviços da AWS. Por exemplo, eu crio uma IAM Access Key que tem autorização de interagir com o serviço do S3. Beleza. Aí eu faço um GET, eu faço um PUT ou qualquer outras operações, mas criptografia em si, não. É só um usuário e uma credencial de autenticação em si. Então percebe que por eliminação você conseguiria chegar nesse cara, tá? O AWS KMS API ele consegue fazer a criptografia de dados de até 4 KB. Então, se eu quiser fazer alguma chamadinha com ele, eu consigo enviar os meus dados. Eu utilizo ali uma chave de criptografia, pode ser uma CMS, uma Customer Master Key que eu venha criado e eu retorno com esse dado ali já cifrado. E aí, beleza, aí com esse dado cifrado eu posso mandar para o meu disco em si, tá? E aí eu utilizo qualquer serviço, qualquer coisa em si, mas eu atendi o requerimento. Essa questão está dando uma cobrada se você sabe que você consegue utilizar o KMS com esse recurso, com essa feature de criptografia em si. Então você consegue fazer essas chamadinhas para arquivos de até 4 KB. Beleza? Pode Beleza. falar. Nessa questão aí, é uma pergunta. Quando eu vou fazer isso, por exemplo, na AWS, eu vou usar o KMS no Elastic Block Storage? Quando você utilizaria o KMS para criptografar alguma coisa, assim,
Dentro da sua aplicação, pode ser que você tenha algum dado que você tenha algum requisito corporativo que você não pode salvar esse dado, por exemplo, em texto claro, tá? Então, sei lá, LGPD, dados pessoais. Alguém definiu que determinado dado tem que ser cifrado. Então, antes de você salvar isso na sua aplicação, você pode fazer uma chamada de API para o KMS, vai criptografar esses dados e aí depois você vai salvar ele de uma forma criptografada. Onde você vai salvar? Se a sua aplicação estiver rodando, sei lá, dentro de uma EC2, vai acabar caindo dentro de um EBS, mas percebe que nesse caso você não utilizou a criptografia do EBS com o KMS para fazer isso. Aqui ele fala que os dados têm que ser criptografados antes de ser escrito no disco em si, tá? Em qualquer lugar. Grava em qualquer lugar, não é? Da forma que ele colocou essa questão aqui, seria em qualquer lugar. Beleza? E aí eu aproveitei o gancho para a gente relembrar nessa questão acerca do CMK, Customer Master Key. Basicamente é uma chave que a gente consegue criar dentro do serviço do AWS KMS, tá? Essa chave ela fica disponível para vários serviços da AWS, então eu consigo criptografar dados ali no meu S3 com uma CMK, Redshift, enfim, vários serviços eu posso utilizar dessa mesma chave. Essa é uma chave específica e ela me dá algumas funcionalidades adicionais do que se eu utilizar uma chave do próprio serviço. Então lembra que o S3, por exemplo, ele tinha a opção S3 SSE, Server Side Encryption, por exemplo, que é uma chave gerenciada pelo S3. Naquele caso, eu não tenho muita gerência, por exemplo, eu não tenho os logs de quem utilizou aquela chave de criptografia, eu não consigo definir uma policy do IAM de quem consegue rotacionar essas chaves, então são funcionalidades adicionais que eu teria utilizando uma Customer Master Key. E ela digamos assim, é uma das bases, né? É algo primordial ali dentro da estrutura do KMS, é a Customer Master Key. Uma Customer Master Key, eu tanto posso gerar ela a partir da própria AWS, beleza? Como eu posso importar um material de chaves. O que é isso? É como se você, dentro do seu ambiente on-premise, eu tenho um requisito de todo o dado que é criptografado da AWS, eu tenho que ter certeza que eu consigo decriptografar esse dado se eu quiser. Então você pode gerar ali o seu material de chave criptográfico localmente. Não sei se vocês já utilizaram, por exemplo, alguma ferramenta baseada em Linux, alguma coisa que eu gero chaves do SSH ou outro tipo de chave localmente. Eu utilizo ali algoritmos padrões de mercado e aí todo o material de chave que eu utilizo é meu. Aí você pode fazer a importação disso para a AWS e aí é como se você tivesse uma interoperabilidade, tá? Ou não. Ou você pode gerar a sua Customer Master Key 100% dentro da AWS e aí fica lá. Essas chaves aqui a gente não consegue recuperar, né? Elas ficam ali realmente armazenadas de uma forma bastante segura em HSM em si, mas a forma de utilização do KMS é via software, tá? Aí algumas questões você pode ver, quando que a gente utiliza um HSM, quando o KMS. Eles não se substituem. O HSM geralmente eu utilizo ele, eu até posso importar chaves criptográficas, fazer operações ali dentro dele, mas ele não tem toda a integração que o KMS tem com os próprios serviços da AWS, beleza? E o serviço do AWS KMS ele opera numa modalidade que a gente chama de multi-tenancy. Quando vocês escutarem esse termo, significa que o hardware é compartilhado por mais clientes, tá? Uma EC2 on demand, por exemplo, ela opera em multi-tenancy, que ela não tem um hardware dedicado para o único cliente. Ok? Então, minha ideia nessa questão era dar uma relembrada e um overview de KMS em si. Ô, Diogo, eu vi uma questão com o CMK que ele estava criptografando um cluster. Posso. Tocar nesse assunto, por favor? Essas chaves em si, elas são utilizadas para vários propósitos, tá? Aqui a gente tem o que a AWS chama de Data Key. Vou até abrir aqui, deixa eu ver se eu tenho mais informações acerca desse.
Legal, então abri aqui no site da AWS que traz mais informações sobre essa parte de criptografia de dados, tá? Então aqui, como eu tinha falado para vocês, o AWS KMS ele consegue fazer pequenas chamadas em termos de 4K, alguma coisa que eu vou criptografar em si. Eu quero ver aqui essa questão de importar material das chaves, eu já tinha comentado com vocês. Eu quero abrir mais informações sobre Customer Master Key em si. Customer Master Key. Eu queria, na verdade, achar uma imagenzinha. Isso, esse cara aqui, tá? Então, quando a gente gera uma Customer Master Key, a gente tem um algoritmo de criptografia em si e a gente gera duas chaves, tá? Aqui a gente tem a nossa Data Key, que é a que vai criptografar os arquivos em si, e a gente tem a criptografia dessa chave, tá? Esse Customer Master Key a gente pode utilizar em vários serviços, porque essa Data Key ela faz criptografia simétrica. Então, por exemplo, se você for utilizar o Redshift junto com uma Customer Master Key, basicamente ele vai pegar essa chave de Data Key, vai carregar na memória do serviço e tudo que ele precisar criptografar, ele vai estar utilizando ela em si, tá? Essa chave ela não fica lá de forma permanente. Então imagina que você fez a opção de criptografia que você precisava, depois ela vai embora porque ela estava em memória. E essa chave ela fica ali junto do serviço do KMS em si, de uma forma criptografada. Então o serviço só decriptografa ela, deixa ela próxima aos dados para você fazer a utilização. Então quando você vê alguma questão, está utilizando a Customer Master Key, basicamente essa Data Key que você gerou, ela vai ficar temporariamente próxima ao serviço e ela é exclusiva sua, tá? Então o que você criptografou com essa Data Key, um outro cliente não vai conseguir abrir, porque realmente cada Customer Master Key, quando ela é gerada, ela tem material de chave diferente, considerando aqui se você fez a criptografia, se você fez a criação dela dentro da AWS, tá? É um algoritmo randômico que vai te dar aí uma garantia muito forte de que você não tem chaves iguais para diferentes clientes, e aí você tem a garantia que realmente o que você criptografou ali dentro do seu Redshift com a sua Customer Master Key, ninguém mais vai abrir além de você. Entendi. Então, isso aí serve, por exemplo, para um ambiente de Redshift compartilhado, em que cada cliente entra com um volume de dados específico e aí ele coloca a própria chave e ela vai ser criptografada e só ele vai conseguir ver o resultado e todas as informações lá, exclusivamente por Isso, conta imagina o da chave seguinte, que ele tá? Como a colocou. gente está falando de um serviço que vai rodar num hardware compartilhado, imagina uma storage, por exemplo, sei lá, que armazena 1 peta de dados. Essa storage, na verdade, é uma grande sequência de 0 e 1s, beleza? O que que isso significa? Imagina que eu tenho ali dois clientes utilizando o Redshift, cada um com a sua Customer Master Key. Então, basicamente, antes de gravar os dados no disco, ele vai utilizar essa chave e vai gravar no setor, sei lá, de 0 a 100 mil daquele storage criptografado com a sua chave. Do próximo cliente, ele pode guardar na posição 100 mil a 200 mil, beleza? E aí nesse caso você tem um único storage sendo compartilhado com esses dois, mas para acessar aquele dado e converter essa sequência de binários de 0 e 1 que foi gravada de forma criptografada para texto claro, você precisa ter a chave correspondente. E aí é que você tem a segurança que o que você criptografou com a sua Customer Master Key, só você consegue abrir. E a Customer Master Key ela está associada a políticas do IAM, né? Então você pode ir lá e dizer, ó, o usuário do Diogo pode fazer uso dessa chave, dessa Customer Master Key com ID tal, ele pode decriptografar os dados. E aí você dá permissão para usuários ou para grupos do IAM fazer a utilização daquela chave e abrir o seu dado em si. Beleza? Muito bom. Então vou voltar lá no slide em si. Deixa eu só abrir o chat aqui, porque eu acabei abandonando o chat. Se tiver alguma coisa.
Só interrompendo, essa reunião vai ficar gravada sim, pode ficar tranquilo, eu vou disponibilizar. Eu falei para ninguém falar palavrão, para todo mundo se comportar para eu poder compartilhar depois. Acho que era basicamente isso. API Pipeline, vi uma questão sobre isso. API Pipeline. Tá, o API Gateway ele pode fazer parte de algum pipeline, tá? Então você pode utilizar, por exemplo, o CloudFormation para startar algum pipeline, incluindo alterações no API Gateway. Isso é perfeitamente possível. Não sei se é nessa linha, tá? Mas geralmente quando o API Gateway entra em algum pipeline, é quando você cria alguma coisa, você publica alguma API ou altera alguma coisa lá dentro para atender algum pipeline que você está utilizando. E o serviço da AWS que consegue fazer essa orquestração é o CloudFormation. Até dá para fazer com Lambda, lendo algumas consultas do API Gateway, mas é gato, tá? A AWS sempre recomenda que a gente faça isso de forma elegante, integrada, CloudFormation nesse caso. Depois, se não for essa linha, você coloca aqui no chat que eu dou uma olhada de novo. Show de bola, uma maiorzinha aqui. Então, one of your web servers running EC2 Linux instance numa região específica, US West 2. Beleza. Os web servers podem acessar a internet para instalar pacotes normalmente. Você precisa fazer SSH nessas instâncias para alterar algumas configurações. Sua console de gerenciamento da AWS está apontando para uma outra região, o S East 1 nesse caso. Você enter the connection string for your desktop. Você acessa com a conexão de string a partir do seu desktop, mas depois de um tempo, o comando que você retornou aparece ali um Operation Timeout Message. Deve ser o SSH em si, né? Que ele está se referindo. Quando você vai tentar fechar a sua conexão, ele chama de Connection String for your Desktop. É um pouco estranho esse termo, mas provavelmente é o SSH porque ele coloca ali em si. Ops! Um pouco estranho esse termo que ele utiliza, mas muito provavelmente é isso. É a conexão SSH que ele está tentando fechar em si. Qual é a causa mais provável de falha na conexão? Isso aqui não é tão difícil, mas é legal que dá para explorar alguns conceitos. O security group da instância está bloqueando o seu acesso, pode ser. Você especificou um par de chaves erradas para se conectar na string do seu desktop. Pode ser essa ou não? Juro que se essa daí pedisse mais de uma opção, A e B. Daqui a pouco eu comento com a B. Your AWS Management Console sua console da AWS precisa apontar para a região onde a EC2 reside. Olha que sem pé nem cabeça essa, né? E a próxima, a tabela de roteamento da sua subnet onde a EC2 reside não tem o Internet Gateway atachado. Tá, então vocês ficariam Longe. com... Beleza, muito bom isso, pessoal. Não precisa nem de Web4Meeting para esse povo. Pessoal, Operation Timeout, ou seja, eu estou tentando fechar uma conexão e eu não consegui. Geralmente, esses casos, a gente está falando ali de bloqueio de rede, tá? Porque operação de timeout... Tá bom, pode ser outras coisas, pode ser que a CPU estava fritando e não respondeu em tempo. Mas o que tudo indica aqui é que não conseguiu fechar a conexão e essa operação de timeout, esse tipo de mensagem descarta a B. Porque se eu tivesse utilizando o par de chaves errado, retornaria alguma mensagem do tipo chaves... unauthorized keys, chaves não autorizadas, wrong keys, alguma coisa assim, tipo autorização falhou, ok? Mensagens relacionadas à autorização. Aqui não, aqui é tipicamente rede que não fechou. Por que a gente não escolhe a última?
Originalmente, eu mexi nessa questão, tá? Eu achei ela na internet, mas faltava um pedacinho para a gente descartar a D. Da forma que a questão estava escrita, tanto a A quanto a D poderiam ser possíveis respostas. E aí vocês têm que me dizer por que a D é descartada nesse caso. Porque a D é acesso generalizado para a Certo? internet, né? A instância é falar com a internet. Mas E tem a A um trata só do elemento SSH. chave que é apresentado na questão que a gente descarta esse cara. Ele tinha acessado a outra Vou passar a questão, cola para vocês. Ele diz que os servidores web conseguem acessar a internet para instalar os patches. Se não Ah, é. tivesse o Internet Gateway Sim. atachado, as máquinas não sairiam para a internet. Com a Exato. internet. Conseguiria acessar nenhuma delas. E a questão original não tinha não tinha esse ponto. Eu falei, não, mas do jeito que está escrito aqui, também pode ser, porque se ela não tiver um Internet Gateway taxado, ela até pode ter um IP público, mas se eu tentar fechar o SSH, vai dar um Operation Timeout do mesmo jeito. Beleza? Então é só relembrar que o Internet Gateway é aquele elemento de VPC que vai deixar com que as nossas máquinas, né, nesse caso subrede pública, se eu tiver uma rota taxada, falem com a internet. Falem com a Beleza? internet. Sétima questão, menorzinha Beleza. essa aqui, hein? Vai. Um website está experienciando um acesso de tráfego não usual, não previsível, predictable, enfim, inesperado, vou traduzir para inesperado. During peak traffic times, durante alguns períodos de tráfego, the database is unable to keep up with the writing request. Ou seja, durante alguns períodos de pico, não se consegue escrever no banco de dados. Qual serviço da AWS você pode utilizar para fazer o decoupling, para você desacoplar o serviço da web com o database em si? Opção A, Amazon SQS, FS, S3, Lambda. SQS. Essa não está difícil, né? É o SQS em si. Só tem que ficar esperto porque se tivesse um auto-scaling aqui, pode dar vontade de colocar o auto-scaling, tá? Mas lembra que o seu problema aqui é escrever no banco de dados. Pode ser que seja o seu banco que não esteja aguentando o número de conexões. Então não adianta nada você ficar escalando EC2 se é o seu banco que não aguenta tantas conexões. E é só relembrar aí que o SQS nos ajuda no desacoplamento. Quem lembra a diferença de fila standard e FIFO? É o tipo de gravação que é feito, né? Uma é sequencial, obedece Tem a sequência, a ver. outra não, uma coisa assim, né? A FIFO seria o first in, first out, né? O primeiro Isso. que chega é o primeiro que sai, né? Tá, O standard então só seria complementando, depois. no começo só tinha standard, tá? O que significa? Tudo que eu gravava ali na minha fila do SQS, eu utilizava a fila standard. Só que a fila standard, ela é uma fila de altíssima performance. O que significa? Imagina que eu tenho um servidor A e B que vão fazer a recuperação de uma mensagem, tá? Se esses caras pedirem a recuperação de uma mensagem ao mesmo tempo, pode ser que exista uma consistência eventual da mesma mensagem ser entregue para os dois servidores. Por que isso ocorre? Porque ali no back-end da AWS você tem centenas, milhares de servidores recebendo e processando essas informações. Então pode ser que não tenha dado tempo da mensagem ser entendida por um segundo servidor e o visibility timeout esteja sido acionado. Então pode ter alguma pequena consistência de uma mesma mensagem ser entregue duas vezes, tá? Como a AWS resolveu isso? Com o FIFO, First In, First Out. Significa que toda mensagem que entrou, ela só vai ser recuperada uma vez, você tem a certeza, e na ordem em que entrou. Então, chamei 01, sai 01, 02, eu não corro o risco de ter mensagens duplicadas. Aqui no Standard, imagina, por exemplo, que chegaram, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensagens tudo de uma vez. Pode ser que quando uma EC2 ou quem quer que venha recuperar as mensagens, ela pede a mensagem, eu entregue a mensagem 2481
de uma forma randômica, só que esse cara ele tem uma performance muito grande, mas eu posso entregar a mesma mensagem duas vezes. Então, quando que eu utilizo o FIFO? Quando eu quero ter certeza que eu só entrego uma mensagem, que ela não foi duplicada ali na entrega, ou quando eu preciso que a minha aplicação realmente processe as mensagens em uma ordem sequencial. Tem uma diferença entre os dois. Só que o FIFO ele é mais limitado em termos de performance do que o Standard, tá? É como se quando a mensagem entrasse ali no FIFO, eu tivesse um pequeno sync entre os servidores para ter certeza que eu não vou entregar uma mensagem duplicada ou coisas do tipo. Quem conhece banco de dados é muito parecido com o ACID ou qualquer característica que a gente utiliza para ter certeza que o dado está atualizado. Beleza? Atômico, nesse caso. Diga. Nossa, Diogo, Beleza. eu tenho uma outra pergunta sobre Amazon SQS. Eu estou trabalhando lá, até umas coisas que a gente sobe com Terraform, e aí eles falam de... Ele cria a fila standard e cria uma DLQ, que é o Dead Letter Queue, um negócio assim. Você saberia me Tá, explicar o que esse que é Dead essa Letter Queue é uma DLQ? fila criada geralmente para quando você quer tratar alguma coisa de erro. Então, imagina esse cenário aqui, tá bom? Vamos supor que é um e-commerce que está processando as coisas. E aí eu estou utilizando o SQS, todas as mensagens estão entrando ali na minha fila, estão sendo consumidas e está dando tudo certo. Pode ser que alguma mensagem deu erro e o SQS por padrão, quando ele entrega uma mensagem, a minha EC2 ou a minha aplicação, ela volta no SQS e ela fala, pode deletar. Nisso a mensagem é apagada e ele esquece disso. A ideia do Dead Letter Queue é uma fila onde as mensagens que deram erro ou que não deu certo por algum motivo, você joga nessa fila e ela não vai ser deletada. É como se você fosse tratar ali um back-office de mensagens erradas, duplicadas, que você precisa tratar com uma fila diferenciada. Dead Letter Que Kill pergunta deu ruim, tipo, sensacional, cara. Dead Letter, né? Pensa o que morreu. Então, cara, eu preciso analisar esse cadáver porque essa transação aqui me custa 10 mil reais, só que eu não consegui fazer a quente, deu um erro, alguma coisa. Joga na Dead Letter Kill e aí você vai tratar por um outro pipeline, alguma outra coisa dentro da sua aplicação aí, mas essa é a ideia. Eu vejo um cenário parecido, igualzinho essa pergunta, quase todo dia lá onde eu estou atuando, né? Os devs mandam as requisições para a gente e pede para criar uma FIFO ou a fila standard normal, só que atachar uma Dead Letter Queue na fila que foi criada. Eu nem tinha ideia de que era isso. Eu tinha exatamente essas dúvidas também. Eu via essas filas sendo criadas lá, algumas com DLQ e outras sem DLQ. Aí eu queria entender por que é. E agora a gente já entendeu aí a aplicação e depende da criticidade da fila. Também, depende muito de como sua aplicação trata mensagens erradas. Pode ser que a sua aplicação recupere uma mensagem do SQS, se ela não consegue processar como deveria, ela salva isso em um log, ela joga isso como uma mensagenzinha no S3 para pensar depois. Então é muito de como a sua aplicação foi configurada. Mas qual que é a ideia desse cara? Eu não lembro de cabeça qual que é o tempo de armazenamento padrão de uma fila do SQS. Vocês lembram? Acho que o máximo é 14 dias. Dá para configurar na mão lá. Tá, e o máximo dela é 14 dias, se não me engano. Tem um prazo. Eu sei que o Dead Letter Queue você pode passar inclusive desse prazo, tá? Então é como se fosse uma área de staging para você tratar suas mensagens que deram errado ou qualquer outra coisa com mais calma. Belezinha? Legal. Então vamos à próxima aqui. Show. Um arquiteto de soluções está desenhando uma aplicação que espera receber milhões de usuários. O arquiteto precisa de uma opção de armazenamento para os dados de sessão, Store Session Data. Qual opção é a mais performática? Não está difícil, mas é uma questão que cai.
Boa. Elasticache. Então, pessoal, Elasticache. tudo que é em memória é muito mais rápido do que disco, inclusive SSD. Então, o Elasticache ele trabalha com banco de dados em memória, com dois motores. Um é o Redis, o outro é o Memcache em si, beleza? O RDS, banco de dados relacional, vai trabalhar ali com SSD, o S3 também, o EFS também, é o único que trabalha com informações em memória, que a recuperação é muito mais rápida. Então lembre-se, dados de sessão de usuário é algo que eu trato em memória, porque imagina que cada página que o usuário for carregar ali dentro do site, eu vou verificar esse meu. Pode ser qualquer coisa, pode ser um cookie de sessão ou qualquer informação que identifique aquele usuário. Então, qualquer interação que ele vai fazer no meu site é uma informação que eu leio. Quanto mais rápido eu ler essa informação, melhor é, porque eu tenho uma melhor experiência para o meu usuário em si. Então, dado de sessão, é recomendável que eu salve ou no Elasticache, DynamoDB, também é recomendado, tá? Que eu salve esse cara, mas não tem o DynamoDB, tem todas essas opções, o Elasticache é o mais performático em si. Redis e Memcache. Diogo, se cair esses caras, o que eu preciso lembrar para o meu exame de certificação? Bom, o Redis ele é um pouco mais complexo, tá? O Redis ele chega a lembrar um pouco o RDS. Então, se eu precisar criar alguma estrutura de cache mais complexa, pensa no Redis. E o Memcache ele é bastante simples. Você tem aí vários plugins prontos para aplicação. Ele consegue fazer alocação de memória, de objetos simples, mas o Redis em si eu tenho mais persistência e ele é mais complexo. Eu consigo fazer inclusive umas queries mais estruturadas nele em si, mas pensa aí, Memcache simplicidade e o Redis para alguma coisa mais complexa em termos de banco de dados em memória. E os dois em cima do Elasticache, que é o serviço gerenciado da AWS para isso. Lembra que não é fácil e simples você colocar isso no ar, tá? Então imagine o seguinte, a minha aplicação está com problema de performance e eu preciso resolver isso com o menor impacto possível, no menor prazo possível. Dentre as opções, provavelmente o Elasticache não vai ser uma delas, tá? Você vai pensar no CloudFront para colocar ali os seus vídeos, as suas fotos, aliviar um pouco a carga do servidor. Você vai pensar em auto-scaling, porque o Elasticache ele requer um projeto, testes, algum desenvolvimento na ponta da aplicação, porque é a aplicação que vai salvar os dados no Elasticache. Não é uma coisa simples e integrada, assim, plug and play, tá bom? Pois não. Diogo, uma curiosidade sobre o Elasticache, que eu me questionei com isso, Tá. mas nunca fui atrás da resposta. Por exemplo, às vezes a gente precisa acessar o cache do Redis para fazer um flash do cache e tudo mais. Eu não boto senha, não boto nada. O acesso ao Elasticache ao Redis é somente o Security Group? O Security Group ele vai permitir você acessar a porta dele em si, tá? Mas no Redis você vai configurar o tipo de autenticação para estar aceitando ou não esse tipo de comando, tá? É muito parecido com o que você faz ali com um banco de dados relacional, que você tem um usuário e senha que pode performar as ações dentro dele. Se tiver sem usuário e senha, aí é um problema de segurança, porque você só consegue sem usuário e senha não, né? O usuário ele sempre vai pedir, não lembro se no caso do Redis era root, master ou algum desses usuários padrões, mas se a senha estiver em branco, aí ele vai aceitar fazer o que o comando, e aí só o Security Group em si seguraria. Mas você consegue e deve colocar uma camada adicional de autenticação, sim. Que eu já trabalhei em 2 lugares. Entendi. Que era só direto, não fala onde que é para não autenticação. precisar editar o vídeo, meu amigo. Era falta de segurança, então. Legal, não, mas sim, você não só consegue, como você deve colocar camada de autenticação e autorização nele. Beleza? Então tá bom. Vou aqui para a próxima questão.
A company has... A empresa tem um website rodando em cima de EC2 e a aplicação tem o nome de DNS que aponta para um Elastic IP Address associado a uma instância EC2. Num evento de ataque no website de um IP específico, a empresa quer bloquear esse IP do agressor, né, do atacante em si. Qual ferramenta um arquiteto de soluções recomenda para bloquear esse endereço IP? WAF. Beleza. Network SL. Tá bom. Eu iria de Network SL. 2-1. Alguém que... Por causa de custo. Eu iria de WAF porque ele está falando de uma instância específica. Entendi. E o IP está taxado em quem uma instância falou só. Network SL com confiança aí? Você, Thales? Tá, explica aí por que o Network SL. Eu, Renato, falei também. Porque o Network SL é o único que consegue bloquear IP. Se você pensar entre Network e NSL Security Group, tá certo a sua linha de raciocínio. Mas o WAF a gente não consegue bloquear o IP. Eu não fiz um bloqueio. Bloqueio a nível de instância, né? Firewall a nível de instância. Você pode bloquear a rede de IP de um país, por exemplo. Mas o IP, o ataque está vindo de um IP específico. O único que consegue fazer isso você é chegou a Network SL. assistir o meu treinamento lá em que eu bloqueava um WordPress e tal? Lembra que em conditions, esse tipo de coisa, a gente até pode colocar um IP. Na verdade, tem um elemento aqui que vocês precisam lembrar para saber se é um ou se é outro, tá? Tanto o WAF quanto o Network SL, a gente consegue negar um IP. Mas tem um elemento na questão que vai definir se é um ou é outro. Tá bom, fica à vontade aí. Então deixa eu ler de novo. Vocês matarem a... O uso do IP elástico, que está atrelado numa máquina só, né? A máquina que está recebendo os ataques. E como o WAF funciona a nível de instância... Entendi. Pessoal, o WAF, a gente só consegue utilizar ele integrado ao CloudFront, Application Load Balancer, API Gateway. O NLB, eu acho que ele já está suportando também. Network Load Balance, tá? Mas a gente não consegue utilizar o AWS WAF em cima de um Elastic IP Address. Não consegue. Lembra que quando a gente cria lá uma regra de WAF, você diz a qual serviço você vai estar associando esse WAF. A uma distribuição do CloudFront, a um Application Load Balancer, a um API Gateway. Então, nesse caso, a gente não consegue utilizar o WAF porque a gente está fazendo direto em um Elastic IP Address. Então a única forma da gente fazer isso é realmente Network ACL. Tá bom? Então finalmente alguma que vocês não sabiam, hein, rapaz? Senão daqui a pouco eu vou me aposentar que o pessoal já sabe tudo, aí não tenho esse propósito de eu explicar aqui. Mas legal? Pegaram a sacada então? Show de bola. Boa. O arquiteto de soluções está construindo um site baseado no WordPress, hospedando na AWS em cima de EC2. Essa aplicação vai servir como um blog para uma empresa internacional de segurança. A aplicação precisa ser geograficamente redundante e escalável. As EC2 públicas, os servidores web, devem estar separados do Amazon RDS Database, né, o banco de dados, que deve estar em subrede privada. Ela precisa ser altamente disponível e suportar Dynamic Port Routing, roteamento de portas dinâmicas. Qual combinação de serviços da AWS ou capacidades podem atender esses requerimentos? Não é tão simples, né? E se você dá uma olhada aqui na miscelânea de serviços em si, e às vezes vocês vão encontrar umas questões assim, eu não vou chamar de sem pé nem cabeça, mas que não é algo completinho que você consegue matar de cara. Algumas questões vocês já mataram de cara. Por exemplo, salvar dados de sessão, Elasticache. Esse é o tipo de questão que você tem que sair lendo e procurar alguns elementos dentro da questão para ir descartando
algumas, beleza? Tem serviço-chave aí que já Tá. definiu a resposta. É a C. Eu também olhei de cara. Ele está falando roteamento de portas dinâmico e o único que tem NAT Gateway é a letra C. Então acho O que eu único que tem assumi que você falou foi esse. VPC também, o único que tem VPC para você separar os ambientes Entendi. é a C. Vou ler aqui. AWS Autoscale with Classic Load Balancer and AWS CloudTrail. Bom, CloudTrail, ele não falou nada de salvar os logs assim, mas não descarta nem habilita, tá? Autoscaling com Classic Load Balancer. Pessoal, tem uma coisinha aqui, Dynamic Port Routing. Isso é o que vai definir a resposta nesse caso, tá bom? A aplicação precisa ser altamente disponível lá no WordPress e quem vai fazer o balanceamento, nesse caso, Dynamic Port Routing, é algum elemento da AWS. Que elemento é esse? Imagina que eu tenho 4 EC2, ok? E eu tenho que fazer balanceamento de carga entre elas. Qual o serviço que faz isso? Isso aí, acertaram, o LB. O LB. Aqui ele está pedindo uma feature específica de LB chamada Dynamic Port Routing. Esse cara é utilizado muitas vezes quando a gente está trabalhando com microserviços, containers, coisas desse tipo, tá? É como se eu conseguisse, por exemplo, receber conexão numa porta 80, e internamente eu consigo abrir, sei lá, dentro do meu container, uma porta, sei lá, 4082, 5087, dinamicamente, e tudo isso acaba sendo transparente para o meu cliente. O Classic Load Balancer não faz isso, esse roteamento de portas dinâmicas. A segunda, Amazon Route 53, Autoscaling with Application Load Balance e Amazon CloudFront. Legal. Amazon Route 53 me ajuda na escalabilidade, podem bater bastante no meu DNS que ele não reclama. Autoscaling, bom, porque eu preciso ter alta disponibilidade entre as minhas EC2. Application Load Balancer, já passei a cola para vocês, que ele consegue fazer o roteamento de portas dinâmicas. E o CloudFront também vai me ajudar a ter alta disponibilidade, né? Porque ele vai cachear muitas das coisas que vai aliviar ali o meu back-end. Vamos ver a opção C, que vocês comentaram. Uma VPC, realmente eu concordo com a linha de raciocínio de vocês. Uma VPC pode constar aqui para eu separar uma coisa com a outra. Um NAT Gateway e um Autoscale com Network Load Balance. Pessoal, o NAT Gateway, ele vai fazer o Dynamic Port Routing? Vai, mas ele vai fazer isso do que eu estou dentro da minha rede para fora. Aqui, o meu WordPress, ele precisa ser acessível para o pessoal. Então, a gente está falando de um servidor web. Isso aqui vai estar exposto na minha DMZ, na minha subrede pública. Não faz sentido eu ter um NAT para isso, porque eu já vou ter o meu Internet Gateway atachado, tá? Network Load Balancer não faz roteamento de portas dinâmicas. Esse cara é aquele canhão de performance quando eu tenho milhões de conexões por segundo, esse tipo de coisa. Opção D, CloudFront, ok, eu sei que pode ajudar. Route 53, ok, também pode ajudar. Autoscaling também, mas o Classic Load Balancer eu sei que ele não faz Dynamic Port Routing. Então, a opção correta, opção B de bola. Tá bom? Vocês querem que eu... Mamãe. Então, Diogo, só um comentário sobre essa daí. Eu não iria naturalmente na Application Load Balance. Com essa explicação sobre o Classic Load Balancer, eu já eliminava a A e a D. A C eu acho que eu também não iria também. Mas na minha cabeça fica muito marcado que o Application Load Balance ele só funciona na porta 80 e 443. Aí eu não entendo muito bem essa parte da porta dinâmica. Entendi. Mas como assim? O Application Load Balancer ou qualquer outro Load Balancer é você que escolhe qual porta você vai estar abrindo para o mundo, que é o listener, tá? Comumente a gente utiliza o 8443 porque a gente está trabalhando com protocolo web, né?
HTTP, e aí a gente utiliza em cima dessas portas, o 80 e o 443, quando a gente está trabalhando ali com um TLS, um certificado digital, geralmente. Dynamic Port Routing é uma feature que a gente consegue abrir portas dinâmicas para as aplicações conversarem. Então isso está muito voltado a TCP/IP, tá? Imagina o seguinte: eu tenho a minha máquina e ela quer conectar em um servidor, beleza? A minha conexão de destino vai ser porta 80, mas a porta local que eu vou abrir para se comunicar com esse servidor vai ser uma porta randômica ou dinâmica. Por quê? Quando esse tráfego voltar, eu preciso identificar, por exemplo, o meu browser ou qual seção eu abri. Por isso que eu tenho que ter essa diferenciação entre portas, tá? Mas isso aqui eu estou falando da comunicação entre cliente e um servidor. Quando a gente vai trabalhar com microserviços e containers, eu começo a fazer essa abertura dinâmica de portas para que eu consiga que eu tenha um mesmo site publicado ali, ele vai receber conexões tanto na porta 80 e na porta 443, beleza? E eu tenho um segundo site com nome diferente que ele também vai receber conexões na porta 80 e 443 de um mesmo listener. Então eu não precisaria ficar criando, por exemplo, em cima do mesmo IP válido, portas diferentes, porta 81, porta 444, então é um pouco dentro desse conceito que o Dynamic Port Routing ele vai trabalhar. É como se ele fosse um proxy inteligente que ele abre portas e ele consegue entender. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um serviço de ECS, em que você tem containers ali rodando, é como se o seu Application Load Balance conseguisse identificar a URL, tá, que ele está recebendo a conexão, recebi numa 443, mas internamente dentro do meu container eu tenho outras portas criadas dinamicamente e ele vai conseguir entender todo esse processo e fazer o forward das minhas conexões para o container correto. Beleza? Perfeito. Beleza. Então vou passar para 11. Eu tenho 15 questões, deixa eu ver. Eu tinha reservado 1h30. Acho que a gente vai passar um pouquinho, mas aí quem tiver outras tarefas e tal, fica à vontade. Vou tentar não ficar triste com a saída de vocês, mas qualquer coisa vocês veem o vídeo depois, tá? Não quero segurá-los muito. A client reports that they want to see an audit log. Um cliente reporta que ele quer ver os logs de auditoria de qualquer alteração nos serviços da AWS, recursos, né, serviço da AWS, dentro da conta dele. Como o cliente pode atingir esse objetivo? Opção A, fazer um setting no CloudWatch Monitor no serviço que ele quer ver. Opção B, habilitar o CloudTrail para entregar os logs em um bucket do S3. C, utilizar o CloudWatch Event para fazer um parse desses logs, ou seja, uma leitura, uma concatenação, uma indexação para depois visualizar esses logs. E opção D, utilizar o AWS OpsWorks para gerenciar esses recursos, esses serviços em si. Qual das opções é correta? C de bola. Quem dá mais? Eu não dou. Alguém tem que discordar para ter um. C de bola. Eu acho que eu iria de C. Beleza. A opção correta é a B de bola, tá? Então, só relembrando aqui, pessoal. O CloudWatch a parte de métricas, tá, do CloudWatch, ele é um serviço que faz monitoramento. Então, a parte de métricas eu consigo ver CPU e alguns outros estados de monitoramento da saúde dos meus recursos. Aqui, ele quer ver log do que foi alterado dentro dos meus serviços, dos meus recursos da AWS. CloudWatch Monitor, né, ali a parte de métricas não vai mostrar isso. Vou pular B. Utilize o CloudWatch Events para fazer o parse desses logs. Então, CloudWatch Event é um tipo do CloudWatch que ele monitora o estado de sessão de serviços AWS e quando tem algum event, alguma alteração nesse estado de sessão, ele pode fazer alguma coisa a partir disso.
Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, mais tangível. Imagina que você tem um CloudWatch Event que você monitora, se a minha EC2 cair, se ela ficar no status shutdown ou terminated, ou mesmo no verbo presente, né, ali o ing terminating, estiver terminando ou estiver desligando, eu quero que você identifique esse log e você mande um e-mail para um administrador. Então, isso é uma característica típica do CloudWatch Event. É um evento que ocorreu dentro dos meus serviços da AWS e a partir desse evento eu tomo alguma ação. Ou posso pegar um outro exemplo. Imagina, por exemplo, eu estou trabalhando ali um serviço do Code Pipeline, alguém fez alguma alteração no meu código, ele identificou lá na origem do S3, eu tenho um evento que alguma coisa entrou e eu posso startar um pipeline. Então são eventos que ocorrem dentro do meu serviço e eu faço alguma coisa a partir dos eventos, tá? Existe um outro cara que é o CloudWatch Logs. Esse cara pode confundir um pouquinho se ele aparecesse na questão. CloudWatch Logs, ele vai receber os logs de alguém, tá? Esse alguém pode ser o Apache na sua EC2, pode ser uma stream do Kinesis, enfim, diversas fontes. Mas ele vai basicamente armazenar todos esses logs e eu posso vir a fazer um parse desses logs e ter alguma determinada ação? Posso. É muito comum ali dentro do ambiente do AWS a gente ter um parse, por exemplo, quantos erros 404 eu estou tomando? Se eu tomar mais de 30 erros dentro de 10 segundos, faz alguma coisa. Alarma. Isso seria um parse dos logs. Mas esse cara quem faz é o CloudWatch Logs. E esse parse desses logs não atendem o que a pessoa está querendo. Ela quer uma auditoria do serviço da AWS. Quem mexeu? Quem foi lá no Security Group e abriu 22 para o mundo? Então é basicamente isso, tá? Quem faz isso? CloudTrail. Então é como se ele fosse o olho que tudo vê. Qualquer alteração que eu tenho em cima de recursos de serviços da AWS, o CloudTrail vai armazenar esse log para mim e por padrão a entrega dele é num bucket do S3, tá? Então até representei aqui nessa imagenzinha para vocês, instâncias EC2, S3, DynamoDB. Qualquer alteração que eu venha a fazer dentro desses recursos, ele vai logar e o CloudTrail vai entregar isso lá no meu S3. Então, um serviço típico de log em si. Beleza? Opsworks não casa nada com nada, né? O chefe gerenciado, enfim, não vai atender aqui o que pediu em cima da alteração de logs de serviço da AWS. Ok? Beleza. Questão 12. Uma aplicação está rodando em uma subnet privada e precisa acessar o Amazon, uma tabela do Amazon DynamoDB. E você tem um requisito de segurança dentro da sua empresa que os seus dados nunca podem deixar a rede da AWS. Como você pode atender esse requerimento? Opção A. Configurar uma network ACL limitando que o DynamoDB seja somente acessado através da sua subnet privada. Opção B. Habilitar a criptografia no DynamoDB dos dados em descanso utilizando o AWS KMS Key. Aqui a gente falou que o AWS KMS Key consegue ser integrado com vários serviços, inclusive com Dynamo, né? Opção C. Adicionar um NAT Gateway e configurar uma tabela de roteamento para a subnet privada. Opção D. Criar um VPC endpoint para o DynamoDB e configurar a endpoint desse VPC endpoint, né? Porque existe uma policy que a gente configura em cima do VPC endpoint. Quem dá mais? D de dado. Beleza. Também vou na D. O VPC endpoint é diferente do VPC Premium? É diferente. Primeiro vou dizer que vocês... Show de bola, acertaram, tá? Alguns serviços da AWS, eles são públicos por padrão. O DynamoDB, o S3 são serviços públicos. É como se quando você fosse acessar eles, por exemplo, a partir da sua EC2, é como se ele fosse roteado para a internet e aí batesse ali no endpoint, no IP público da AWS.
Na verdade, a gente sabe que ele não vai para a internet, né? Que tá tudo dentro do próprio back-end da AWS. Mas se você for pensar em requisito de segurança, ali quando você dá um tracert, ele vai para um IP público. É como se ele realmente passasse por uma rota pública. E aí, qual que foi a sacada da AWS para atender isso? Olha, vamos criar o VPC Endpoint, que na verdade ele às vezes é chamado de Private Link. Você cria ele dentro da sua VPC e ele cria esse caminho privado, é como se fosse um túnel até o recurso, o serviço que você precisa em si, tá bom? Esse é o VPC Endpoint, ele vai servir para que você acesse algum serviço da AWS que por padrão seria pela internet, seria um acesso público, de dentro da sua VPC. Aí nessa imagenzinha eu represento isso. Ó. Notem que é como se a gente tivesse a rede da AWS no quadrado branco grandão, e aí quando a gente utiliza o VPC Endpoint, a gente cria um caminho privado. Aí da minha EC2 estou acessando a minha tabela do Dynamo direto por esse VPC Endpoint. Aí a gente vai lá na nossa tabela de roteamento, a gente cria o VPC Endpoint ali para o recurso, para o serviço que a gente quer, e aí a gente atendeu a política de segurança. Ele é diferente do VPC Peering? Sim. O VPC Peering é aquele pareamento que a gente faz entre duas ou mais VPCs de forma que elas consigam se comunicar. Por padrão, o DynamoDB ele não está dentro de uma VPC, né? Ele é um serviço público da AWS, S3 e alguns outros, então ele não entra dentro da sua VPC para que você consiga fazer um VPC Peering. A forma de você acessá-lo de forma privada é o VPC Endpoint. Agora ficou bem claro para mim. Legal. Obrigado. E o VPC Peering quando você precisa interligar duas ou mais VPCs, né? Pingar. Diogo, aproveita e fala do CORS aí, por favor. Falo, mas você sabe que o CORS não tem nada a ver com esse assunto. Mas claro, falo com todo prazer. Porque não tem a ver, mas assim, eu fico com isso na cabeça, Cross Origin Resource Sharing. Share, isso. Tá bom. Aí eu fico com isso na cabeça que ele são recursos compartilhados entre contas, e aí ele usa diversos VPCs, você pode integrar uma VPC na outra, me dá uma confusão danada nisso. Entendi. Eu vou abrir aqui no Web4Tools para ficar visualmente. Vou ver se eu tenho alguma coisa de CORS que fica mais fácil de explicar, tá? O CORS, ele não é específico da AWS. Esse é um conceito geral e que cai algumas coisas, acaba recaindo dentro do ambiente da AWS em si, tá? Então, o Cross Origin Resource Sharing, aqui eu utilizei ele dentro do S3. Basicamente, quando você tem o CORS, você acessa alguma coisa de um domínio externo ao seu. Então, imagina que eu tenho uma página HTML, tá? O site da Web4, por exemplo. E, sei lá, 90% de tudo que você está carregando está vindo ali do domínio web4.com.br. Mas eu posso querer acessar, por exemplo, algum fonte que está fora do meu domínio, web4.com.br. Então, o CORS é uma feature que vai permitir que eu acesse recursos de um segundo domínio. Nesse caso, eu vou considerar uma interação. Eu vou carregar esse conteúdo e eu vou fazer um embed. Eu vou torná-lo ele parte ali da minha página e vou entregar para o meu usuário um único conteúdo. Mas esse core seria quando eu tenho recursos de origem cruzada, geralmente entre diferentes domínios, tá? E aí esses domínios, diferentes nomes que vão cair em diferentes endereços IPs. Então, geralmente quando eu utilizo o CORS, eu preciso fazer liberação para os IPs onde eu vou buscar as informações do CORS em si. E dependendo do recurso da AWS, se ele for atuar como CORS, eu tenho que dar uma determinada autorização, uma determinada política para ele buscar os meus objetos, os meus recursos e ele entregar como se fosse ele, por assim dizer. Tá. Então tem que usar políticas e também ele é mais relacionado ao serviço do S3, é isso?
Serviço do S3, API Gateway, a gente também trata algumas coisas de CORS, porque imagina que se eu estiver entregando o meu site de lá, eu posso utilizar, por exemplo, um JavaScript de um outro site, eu posso fazer integração Google Analytics, por exemplo. Então, todo o serviço web que eu vou publicar para o meu usuário, que eu vou trazer conteúdo de algum outro domínio, eu trabalho essa questão do CORS. Geralmente o S3, API Gateway. Nossa, muito bom, Diogo, muito bom mesmo. Essa questão da liberação da política é importante. Eu vi algumas questões que caem, que focam nisso, Uhum. né? É Beleza. porque o CORS é uma preocupação de segurança muito forte, porque se um site for invadido, por exemplo, e você conseguir alterar um HTML, fazendo com que o site vá buscar alguma coisa em um outro lugar, nesse outro lugar você coloca um apontamento com um arquivo malicioso, um JavaScript, por exemplo. Então ele vai carregar ali no seu site um conteúdo malicioso, e isso aí é muito comum, infelizmente. Às vezes mineração de Bitcoin, tá? Alguém invade um site, ao invés da pessoa roubar os dados e tal, ele fala o seguinte: esse site é utilizado por milhões de pessoas, deixa eu rodar aqui um JavaScript, um applet ou alguma coisa do tipo que vai consumir o processamento da máquina do usuário, por exemplo. E aí é através dessa questão de um CORS mal configurado ou muito permissivo que ele vai buscar arquivos de um outro domínio, e aí você autorizou, eu autorizei que o meu site fosse buscar alguma outra coisa, e aí foi-se, né, a segurança, e aí você vai conseguir rodar coisas de outros domínios dentro do seu próprio site. Perfeito. Obrigado, Diogo. Né? Muito boa explicação do CORS, valeu. Beleza, vamos para a questão 3. Uma aplicação de 3 camadas foi criada com alguns hosts pequenos para publicar novos artigos. A aplicação espera servir, né, tráfego para milhões de usuários quando novas notícias de breaking, talvez notícias assim, repentinas ocorrerem. Enfim, um site de notícia em algum determinado momento vão acessar de monte as novas notícias. O site espera receber um grande número de acessos, picos, e você não pode ter impacto significante na performance do seu banco de dados. Qual design você pode escolher para atender esses requerimentos, minimizando custos? Então, a opção A, utilizar um grupo de autoscaling para aumentar o número de máquinas EC2 das instâncias que vão entregar a sua aplicação web. Opção B, utilizar o autoscaling para aumentar o número size, o tamanho, para aumentar o tamanho do seu banco de dados RDS entregando database. Utilizar o Amazon DynamoDB para fazer Strong Consistency Reads, consistências de leitura, difícil em português isso. Assim, basicamente o DynamoDB tem a leitura normal e a consistente, tá? Essa fortemente consistente é um tipo de leitura mais pesada que você tem certeza que o seu dado vai retornar atualizado, beleza? Para ajustar esse aumento do tráfego, e utilizar o DynamoDB Accelerator, o DAX, para fazer cache de leitura nas operações da sua base de dados. Ideia de dado. D de dado. Alguém discorda? Eu iria, acho que de C. Beleza, é a D, tá? Essa opção C, pensa o seguinte: o DynamoDB realmente ele tem essa questão do Strongly Consistent Reads, mas a gente utiliza esse tipo de leitura, esse tipo de consulta, quando a gente quer ter certeza que um dado está atualizado. Lembra daquela Eventual Consistent que eu já expliquei para vocês do S3, que eu expliquei na questão do SQS
a fila standard, é exatamente a mesma coisa no DynamoDB. Como esses são serviços de alta performance distribuídos horizontalmente, pode ser que o dado ainda não tenha sido replicado em todos os ativos de back-end. E uma consulta consistente, fortemente consistente, vai garantir que ele faça uma leitura, uma varredura e realmente volta o dado mais atualizado. Só que isso é mais caro em termos de performance, em termos de tempo, porque é como se você tivesse que ler mais recursos para retornar essa consulta, tá? Para algumas coisas faz sentido. Imagina uma transação financeira, você tem que ter certeza daquilo que você vai entregar para o seu cliente. Então, nesse caso, faz sentido uma leitura consistente. Mas se for, por exemplo, sei lá, o site do UOL, alguma notícia ali da página principal, o repórter acabou de publicar a notícia, tem um grande impacto se naquele milissegundo alguém acessar e ainda não aparecer essa nova notícia, não tem um grande impacto. E como eu tenho muito acesso, não faz sentido eu criar uma consulta consistente desse tipo, tá? Então é um caso de uso aí onde eu não precisaria dessa consulta consistente. Aqui o que ele fala? Ele fala que você tem muito acesso aos artigos, e aí, pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente, muito acesso ao artigo significa entregar o mesmo conteúdo muitas vezes. Bom, lembra disso. Entregar o conteúdo muitas vezes. Qual que é a melhor forma de entregar o conteúdo muitas vezes? Cacheando. Cacheando. Cache. Seja no CloudFront, seja ali no seu banco de dados, porque se você não criar cache, esse 1 milhão de usuários vai bater no seu banco de dados fazendo a mesma consulta 1 milhão de vezes. Se você tiver um cache, cara, eu acabei de te responder isso, o cache ainda é válido, toma aqui a resposta, tá bom? Então a forma de eu atender isso sem impacto significativo na performance do meu banco de dados é utilizando o DAX. DAX é o banco de dados em memória do DynamoDB, tá? Para fazer essas operações de cache. Eu posso pensar, Diogo, eu não poderia deixar o auto-scaling do DynamoDB nesse caso? Pode, mas vai sair um pouco mais caro e demora um pouco para esquentar. Se você tiver, por exemplo, com 100 acessos por segundo e de repente você ir para 10 mil acessos por segundo, não deu tempo do seu serviço ali, DynamoDB ou qualquer outro, perceber esse aumento de tráfego e naturalmente ali no back-end da AWS ele dispor de mais recursos para isso. Então o auto-scaling ele funciona bem, mas ele precisa de um tempo para esquentar, para alocar os recursos para conseguir prover para o usuário. Isso aí acontece também com LB, inclusive a AWS diz, se você tem uma recomendação de tráfego muito pesado em um determinado horário, abre um ticket, porque quando você abre um ticket é como se a AWS esquentasse previamente todos os recursos para aguentar aquele consumo massivo de uma vez, tá bom? Nesse caso, o auto-scaling do DynamoDB também não seria tão interessante, porque mesmo se eu tivesse com auto-scaling, é o mesmo conteúdo muitas vezes. Então eu posso aumentar muito ali o meu IOPS de leitura por segundo, mas mesmo assim, poxa, eu vou ficar batendo no meu banco de dados direto. Vai sair mais caro essa brincadeira, porque ele vai escalar demais. Se eu tiver o cache, eu já tenho essa informação. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu nem volto a bater no DynamoDB. Beleza? Estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim. Show. Penúltima questão, hein? Quero ver vocês matarem essa fácil. Um processo de predição requer um acesso a um modelo treinado que é armazenado ali no Amazon S3. Beleza? O processo precisa de alguns segundos de processamento e uma imagem para fazer uma predição, uma previsão, esse tipo de coisa.
O processo não precisa de muito overload, ou seja, ele não é muito pesado para ser executado, não é tão intenso, ele não requer nenhum hardware especializado, ele pode rodar ali com uma quantidade de 512 megabytes de memória. Qual dos serviços abaixo é mais efetivo em termos de solução de computação para atender esse caso de uso? Lambda. Boa. Opção A, ECS. Opção B, Amazon EC2 Spot Instance, Lambda ou Beanstalk. Quem matou de cara? Lambda. Boa. Pessoal, o Lambda é um caso de uso típico para o Lambda. Ele diz que não precisa de tanta CPU, ele diz que com 512 de memória ele consegue executar. E lembra que o Lambda ele é rápido e barato. Sem servidor? Sem servidor ele é rápido e barato. Executou aquilo ali que processa e não precisa mais dele. Trouxe algumas informações sobre o Lambda, tá? Atualmente, no momento que eu estou gravando esse Webform Meeting com vocês, o Lambda vai até 3008 megabytes de RAM e ele tem um tempo limite de execução de 900 segundos, ou seja, 15 minutos. Então, daria tranquilamente para ele atender esse cenário que é proposto aí dentro desse caso de uso. Beleza? Só relembrando, ECS eu vou rodar container. Não faz muito sentido aqui, tá? Eu subi um container para fazer isso porque, assim, se for o ECS padrão, eu vou ter um cluster de EC2, eu vou estar pagando por ele todo o tempo, tá? 512 de RAM eu consigo fazer de uma outra forma. EC2 em Spot Instance piorou porque pode dar o bid ali, eu não posso não ter EC2 para processar. E o Beanstalk, ele tem uma característica de Long Term Processing, é algo mais ou menos assim, a gente sobe um Beanstalk para algo que a gente vai deixar rodando, processando, ele não tem a característica de batch, que eu subir alguma coisinha, processar rapidinho e desprovisionar, tá? Eu penso em workloads aí em que eu vou tratar de uma forma mais longínqua, por assim dizer, dentro do Elastic Beanstalk. Eu não lembro quem de vocês veio tirar algumas dúvidas em que eu comentei essa questão do Beanstalk, mas foi no particular, aí é bom, né, que a gente traz essas informações mais gerais aí para quem for assistir depois. Beleza? Beleza. Última questão agora, vocês têm que acertar também para me deixar orgulhoso, hein? Não é tão simples essa daqui, mas dá para vocês fecharem com chave de ouro em si. Fazendo uma revisão dos eventos de auto-scaling da sua aplicação, você notou que a sua aplicação está escalando scaling up e scale down, ou seja, o scaling up escalando para cima e o down para baixo em termos de performance, isso aqui, ok? Multiple times in the same hour, ou seja, muitas vezes dentro da mesma hora. Qual tipo de design você escolheria para poder otimizar os custos, ainda preservando a elasticidade? Escolha 2. Opção A. Modificar o grupo de auto-scaling, modificar a policy de terminação do grupo de auto-scaling para terminar a instância mais antiga primeiro. Opção B. Modificar a política de terminação do auto-scaling para terminar a instância mais nova primeiro. Opção C. Modificar a política de auto-scaling para utilizar opções de escalonamentos agendadas. Opção D. Modificar o alarme do Amazon Cloud, o período de alarme do Amazon Cloud Watching, que cria as triggers que faz ali o auto-scaling, né, a política de auto-scaling diminuir o número de instâncias nesse caso. E opção E, modificar o grupo de auto-scaling com aquele parâmetro do tempo do cooldown. Isso aqui eu nem sei uma tradução em português, fica com esse termo em inglês em si, cooldown timer. Escolha 2. É de elefante. Hoje é de C e D. Tá bom, aí foi unânime e opções de C e D. Pensa comigo, a gente tem que preservar elasticidade, certo? Quando a gente fala em
ações esqueduladas é algo que eu tenho uma previsibilidade. Essa questão de schedule, de agenda, não necessariamente ela caminha junto com elasticidade, porque pode ser que eu precise de mais recursos e ele furou a minha janela de agendamento, tá? Então, não necessariamente a ação agendada vai trabalhar com elasticidade. Aqui ele quer reduzir os custos. Imagina, por exemplo, ele falou que ele sobe e diminui muitas vezes o número de máquinas dentro da mesma hora. Como é que eu vou trabalhar com schedule para atender isso? Imagina que, sei lá, 10 e 10 eu tenho 50 máquinas, depois 10 e 20, 30 máquinas, enfim. É muito difícil de eu trabalhar com agendamento com esse tipo de flutuação. Então, acredito que não seja a melhor opção. Vamos ver a primeira. Modificar ali a política de terminação do autoscaling para terminar a instância mais antiga primeiro. Existe essa funcionalidade? Existe, mas o que isso vai mexer no meu custo? Nada. Imagina que eu estou trabalhando com a mesma família de instância. Se eu matar a instância mais antiga ou a instância mais nova primeiro, não tem diferença, porque eu estou pagando em cima, sei lá, de uma C4 Large. Se eu terminar a que eu subi há 2 semanas atrás ou que eu subi agora, não muda em termos de custos para mim, tá bom? Então, por isso que essas duas primeiras não me atendem. Essa questão do agendamento, eu expliquei para vocês que nem sempre o agendamento caminha junto com elasticidade e que nesse caso me parece que ele não atenderia. Vamos ver a D. Modificar ali o alarme do CloudWatch, a trigger, para a questão do Scale Down Policy. Me parece interessante, porque como ele está subindo e descendo muitas máquinas dentro de uma hora, eu tenho algum timer, alguma trigger que não está bem ajustado dentro do meu auto-scaling. Então isso é uma das coisas que eu posso mexer que sim, que podem me dar resultados. A opção de baixo, Modify the Auto-Scaling Group, Cooldown Timers, também me parece interessante, tá? Então já vou passar aqui, são essas duas de baixo, beleza? Esse cooldown timers, só relembrando, tá? Esse cooldown é um tempo que o meu auto-scaling espera antes de acionar a política de auto-scaling novamente. Então, se eu estiver escalando rápido demais, máquina para cima e rápido demais, máquina para baixo, provavelmente não está dando tempo das máquinas que entraram no meu auto-scaling estarem gerando métricas ali do meu CloudWatch para entender que o número de máquinas que eu coloquei já vai atender a performance que eu preciso. Se eu aumentar o meu cooldown nesse caso ou diminuir, com certeza vai ter influência nesse tipo de coisa. E aí, uma dica de ouro em termos de auto-scaling, tá? Dá uma olhadinha nesse quadrinho que eu coloquei para vocês. Fast Scale Out, Slow Scale In, tá? Então, Scale Out é quando eu crio mais máquinas, eu estou crescendo horizontalmente, out para fora, tá? Lembra como se eu estivesse expandindo mais máquinas para fora, eu estou crescendo 4, 8, esse é o termo de out que vocês podem fazer a associação em si. Se eu precisar de recurso, tenha em mente que faça o scale out rapidamente. Provisiona a máquina de uma maneira mais rápida, porque você vai estar aumentando sua capacidade e você vai ter certeza que para o seu usuário não vai faltar performance. Em contrapartida, a parte do scale in, que é diminuir o número de máquinas, tá? Para dentro, faça isso de uma maneira mais lenta, porque se você fizer o scaling muito rápido, pode ser que aconteça exatamente isso que está acontecendo aqui no cenário. Imagina que a sua métrica de monitoramento é CPU, beleza? E aí está faltando CPU, e aí você joga 2, 3, 4 máquinas ali, e aí sua CPU ali, a métrica de grupo, caiu de, sei lá, de 90% para 30%. E aí, quando caiu para 30%, ele vai remover a primeira,
vai remover a segunda, se o seu cooldown ou as suas métricas estiverem muito agressivas, ele vai reduzir de uma forma muito rápida, e aí o seu contador, ao invés de ir descendo a CPU e ficar equilibrada, ele vai ser muito agressivo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai desprovisionar um monte de máquina rapidão, e aí ele vai ver que falta CPU, vai colocar um monte de máquina scale-in, e aí você vai ficar nesse loop, exatamente o que está acontecendo aqui na questão. Então, o seu scale-in faça de uma maneira mais lenta, o seu esfriar dá um timer maior, aí você vai evitar esse sobe e desce maluco do auto-scaling, que é exatamente o problema que ele está tendo aqui. Entendeu? A resposta certa é lei de elefante? Tá mostrando aí para vocês em amarelo meio laranja, a resposta certa são duas, né? D e E, nesse caso. Então, a resposta D, você vai mexer ali no seu auto scale down, ou seja, você vai aumentar esse tempo para evitar que você desprovisione máquinas muito rapidamente. E a questão E, o seu cooldown timer, você também vai mexer nesse valor de forma a ajustar que o próximo acionamento da política, por exemplo, ele seja mais espaçado. Aí ele pode evitar que você também tenha um scale-in muito rápido e evitar ficar nesse sobe e desce desenfreado, que é o que parece que ele está enfrentando aqui. É como se o seu auto-scaling ficasse um pouco mais estável nesse caso. Então você vai ter um scale-out mais rápido, o número de máquinas mais rápido, mas o desprovisionamento vai ser um pouco mais lento. E aí vai ficar um pouco mais estável o seu ambiente, e nesse caso também você pode estar otimizando custos e ainda preservando a elasticidade, que vai evitar que você fique lançando muitas máquinas. Imagina, por exemplo, que você está trabalhando com máquinas Windows, que o seu billing é baseado em 1 hora. Então imagina, você lançou a máquina e aí depois de, sei lá, 20 minutos você desprovisionou, e aí o seu grupo de CPU caiu, aí você lançou mais máquinas e você vai pagar por 1 hora de novo. Então é o tipo de ajuste que você tem que fazer que pode preservar os seus custos aí. Principalmente quando você não está trabalhando com máquinas bilhetadas por segundo, né? E sim por hora em si. Entenderam? Muito bom, Diogo. Obrigado, viu? Ótimo. Boa noite. Tudo de bom, vamos descansar. Legal. Então, pessoal, Show de eu bola. agradeço aí a presença de cada um de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, estou lá no grupo. Obrigado pela força, pela companhia, e bons estudos aí para todo mundo, tá bom? Obrigado, Show de bola. Diogo. Muito obrigado pela atenção aí, Valeu. Diogo. De Valeu, boa. um feliz ano novo para todos vocês, sejam comedidos, tá bom? Não coloquem a perder aí tudo que a gente veio estudando e trabalhando ao longo desse tempo, hein? Falou, feliz ano Legal, novo. feliz ano novo. Obrigado. Boa passagem aí para todo mundo. Valeu, obrigado. Deixa eu só Obrigado. ler o chat aqui antes de encerrar. Legal, Vinícius, tudo de bom. A gente se vê. Abração, pessoal.